As ciências sociais surgiram como resposta a uma das maiores transformações da história da humanidade: a passagem de uma sociedade predominantemente agrária, tradicional e estamental para uma sociedade urbana, industrial e capitalista. Essa mudança ocorreu sobretudo entre os séculos XVIII e XIX, impulsionada pela Revolução Industrial iniciada na Inglaterra e pelas revoluções liberais, especialmente a Revolução Francesa. O mundo que existia até então estava organizado em torno da agricultura, das monarquias absolutas, da influência predominante da religião sobre a vida pública e de uma estrutura social relativamente estável. Em poucas décadas, esse universo foi profundamente alterado, criando problemas inéditos que exigiam novas formas de compreensão. As ciências sociais nasceram justamente da necessidade de explicar essa nova realidade. Antes desse período, os fenômenos sociais eram interpretados principalmente pela filosofia, pela teologia ou pelo direito. Pensadores como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Thomas Hobbes haviam refletido sobre a organização da sociedade, a política e a natureza humana, mas não existia ainda uma disciplina dedicada especificamente ao estudo científico da vida social. O iluminismo do século XVIII introduziu uma importante mudança ao defender que a razão humana poderia compreender e explicar não apenas a natureza, mas também a sociedade. O extraordinário sucesso das ciências naturais, especialmente da física de Isaac Newton, alimentou a expectativa de que também seria possível descobrir leis que governassem o comportamento das sociedades humanas. Entretanto, foi a Revolução Industrial que transformou essa possibilidade em uma necessidade urgente. Iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, ela alterou profundamente a economia e a organização do trabalho. A introdução das máquinas, das fábricas e da produção em larga escala modificou completamente as relações entre trabalhadores, empresários e Estado. Milhões de pessoas abandonaram o campo e migraram para as cidades em busca de emprego. Esse intenso processo de urbanização fez surgir grandes centros urbanos que cresceram rapidamente, muitas vezes sem qualquer planejamento. As cidades industriais apresentavam problemas que eram praticamente desconhecidos nas sociedades rurais tradicionais: a superlotação, a pobreza urbana, a falta de saneamento básico, as epidemias, o trabalho infantil, as jornadas de trabalho extremamente longas, os baixos salários e as precárias condições de habitação tornaram-se características comuns da nova sociedade industrial. Ao mesmo tempo, surgia uma nova divisão social baseada na relação entre capital e trabalho. De um lado, consolidava-se a burguesia industrial, proprietária das fábricas, dos meios de produção e do capital. De outro, formava-se o proletariado, composto pelos trabalhadores que dependiam exclusivamente da venda de sua força de trabalho para sobreviver. Essas transformações econômicas vieram acompanhadas de profundas mudanças políticas. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, destruiu muitos dos fundamentos do antigo regime. O poder deixou de ser legitimado exclusivamente pela tradição, pela religião ou pela autoridade dos monarcas, passando a fundamentar-se em ideias como a cidadania, igualdade jurídica, liberdade individual e soberania popular. A antiga sociedade organizada em ordens ou estamentos foi progressivamente substituída por uma sociedade mais dinâmica, baseada na mobilidade social e nas relações econômicas. Ao mesmo tempo, o avanço do capitalismo modificava profundamente as formas de convivência entre as pessoas. As comunidades rurais, relativamente pequenas e marcadas por fortes vínculos familiares e religiosos, davam lugar a grandes cidades, onde predominavam relações mais impessoais. O indivíduo passava a viver em um ambiente muito mais competitivo, marcado pelo mercado de trabalho, pela especialização das profissões e por uma intensa divisão do trabalho. Essa rápida transformação gerava enorme instabilidade. Muitas tradições desapareciam, antigas formas de autoridade eram questionadas e novas desigualdades surgiam. As revoluções políticas, os conflitos entre trabalhadores e empresários, as greves, os movimentos operários e o crescimento das ideologias socialistas indicavam que a sociedade moderna estava atravessando profundas tensões. Tornava-se evidente que compreender essas mudanças exigia mais do que reflexões filosóficas gerais. Era necessário estudá-las de maneira sistemática, utilizando métodos científicos. Foi nesse contexto que começaram a surgir os primeiros estudiosos dedicados especificamente à investigação da sociedade. O francês Auguste Comte foi um dos primeiros a defender a criação de uma ciência da sociedade.
inicialmente chamada de física social e posteriormente denominada sociologia. Inspirado pelo método das ciências naturais, Comte acreditava que era possível identificar leis que explicassem o funcionamento das sociedades humanas e que esse conhecimento permitiria organizar a vida social de maneira mais racional e estável. Pouco depois, outros autores ampliaram significativamente essa nova disciplina. Karl Marx concentrou sua atenção nas relações econômicas e nos conflitos entre as classes sociais, argumentando que a luta entre burguesia e proletariado era o principal motor das transformações históricas. Emil Durkheim procurou compreender os mecanismos que mantêm a coesão social, estudando instituições como a família, a religião, a educação e o Estado. Max Weber, por sua vez, investigou como os indivíduos atribuem sentido às suas ações e como fatores culturais, religiosos e políticos influenciam a organização das sociedades modernas. Embora discordassem em diversos aspectos, todos compartilhavam a convicção de que a sociedade poderia ser estudada de forma rigorosa e sistemática. As ciências sociais não surgiram apenas para descrever os problemas da sociedade industrial, mas também para explicar suas causas e compreender suas consequências. Questões como a desigualdade econômica, a pobreza, o desemprego, a criminalidade, a burocracia estatal, a educação, a religião, a formação das instituições políticas e as relações entre grupos sociais tornaram-se objetos permanentes de investigação. Em vez de atribuir esses fenômenos exclusivamente à vontade divina ou ao destino, os cientistas sociais passaram a analisá-los como produtos de processos históricos, econômicos, culturais e políticos. Ao longo do século XIX, a sociologia consolidou-se como a primeira das ciências sociais modernas, sendo posteriormente acompanhada por disciplinas como a antropologia, a ciência política e, em parte, a economia em sua forma contemporânea. Cada uma delas desenvolveu objetos específicos de estudo, mas todas compartilhavam a preocupação comum de compreender cientificamente a vida em sociedade. Assim, o surgimento das ciências sociais representa uma resposta intelectual às profundas transformações da modernidade. A Revolução Industrial modificou radicalmente a produção, o trabalho e a organização econômica. As revoluções liberais redefiniram o poder político e os direitos dos cidadãos. O crescimento das cidades, o capitalismo e a formação de novas classes sociais produziram desafios inéditos. Diante desse novo mundo, tornou-se indispensável criar instrumentos teóricos e metodológicos capazes de compreender como as sociedades funcionam, porque mudam e quais fatores explicam tanto sua estabilidade quanto seus conflitos. É desse esforço de compreender cientificamente a sociedade moderna que nasceram as ciências sociais, cuja relevância permanece até hoje na análise dos problemas sociais, políticos, econômicos e culturais do mundo contemporâneo. As ciências sociais desenvolveram-se ao longo dos séculos XIX e XX por meio de diferentes correntes teóricas, cada uma procurando explicar, a partir de pressupostos distintos, como a sociedade se organiza, por que surgem os conflitos sociais e quais fatores impulsionam as transformações históricas. Nenhuma dessas correntes esgota isoladamente a complexidade da vida social. Ao contrário, elas oferecem perspectivas complementares ou concorrentes que, em conjunto, constituem a base do pensamento sociológico contemporâneo. Entre as mais influentes destacam-se o positivismo, o materialismo histórico, a sociologia compreensiva, o funcionalismo, o estruturalismo e as teorias críticas. A primeira grande corrente a se consolidar foi o positivismo, formulado por Auguste Comte na primeira metade do século XIX. Seu ponto de partida era a convicção de que a sociedade poderia ser estudada com o mesmo rigor aplicado às ciências naturais. Inspirado pelo sucesso da física, da química e da biologia, Comte defendia que existiam leis objetivas que governavam a vida social e que cabia ao cientista descobri-las por meio da observação sistemática e da comparação entre sociedades. O positivismo surgiu em um período marcado pela instabilidade política decorrente da Revolução Francesa e pelas profundas mudanças da Revolução Industrial. Para Comte, o maior desafio da modernidade era restaurar a ordem sem impedir o progresso. Seu lema, posteriormente incorporado à bandeira brasileira, Ordem e Progresso, sintetiza essa preocupação. Nessa perspectiva, os conflitos sociais são vistos como manifestações de desequilíbrio ou de desorganização temporária, que poderiam ser superados mediante reformas racionais,
educação científica e fortalecimento das instituições. Uma abordagem bastante diferente foi desenvolvida por Karl Marx, criador do materialismo histórico. Para Marx, a estrutura econômica constitui a base sobre a qual se erguem as instituições políticas, jurídicas e culturais. A forma como uma sociedade organiza sua produção determina, em grande medida, suas relações sociais e seus conflitos. Segundo essa interpretação, a história não avança por consenso, mas pela luta entre classes sociais que ocupam posições distintas no sistema produtivo. Na sociedade capitalista, o conflito fundamental ocorre entre a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. A desigualdade social não é um acidente nem uma imperfeição do sistema, mas uma característica inerente ao capitalismo. Dessa forma, a mudança histórica resulta das contradições internas do próprio modo de produção. Revoluções, crises econômicas e transformações institucionais são compreendidas como expressões dessas tensões estruturais. Enquanto Marx enfatizava as estruturas econômicas, Max Weber inaugurou a chamada sociologia compreensiva, que deslocou o foco para o sentido atribuído pelos indivíduos às suas ações. Weber argumentava que a sociedade não pode ser entendida apenas por fatores econômicos ou por leis gerais. É necessário compreender as motivações, valores, crenças e intenções que orientam o comportamento humano. Nessa perspectiva, um mesmo fenômeno social pode assumir significados diferentes conforme o contexto cultural. Weber demonstrou essa ideia em seus estudos sobre a relação entre determinadas formas de protestantismo e o desenvolvimento do capitalismo moderno, mostrando que fatores religiosos também podem exercer influência decisiva sobre a economia. Para ele, os conflitos sociais decorrem não apenas das diferenças econômicas, mas também das disputas por poder, prestígio, autoridade e reconhecimento. A mudança histórica resulta da interação entre interesses materiais, valores culturais, lideranças políticas e processos de racionalização que caracterizam a modernidade. Outra corrente de grande importância foi o funcionalismo, profundamente influenciado pelas ideias de Emile Durkheim e posteriormente desenvolvido por autores como Talcott Parsons e Robert Merton. O funcionalismo entende a sociedade como um sistema composto por instituições interdependentes, família, escola, religião, Estado, economia e direito, que desempenham funções específicas para manter a estabilidade e a coesão social. Segundo essa perspectiva, cada instituição contribui para o funcionamento do conjunto. A educação transmite conhecimentos e valores. A família promove a socialização inicial. O Estado garante a ordem jurídica. A religião fortalece a integração moral. Quando alguma dessas instituições deixa de cumprir adequadamente sua função, surgem situações de desorganização ou anomia, conceito elaborado por Durkheim para descrever momentos em que as normas sociais perdem sua capacidade de orientar o comportamento dos indivíduos. Assim, o funcionalismo tende a interpretar os conflitos sociais como sinais de desequilíbrio que exigem adaptações institucionais para restaurar a estabilidade. Na metade do século XX, ganhou destaque o estruturalismo, especialmente nas obras de Claude Lévi-Strauss na antropologia e de diversos autores influenciados pela linguística estrutural. O estruturalismo parte da ideia de que muitos aspectos da vida social são organizados por estruturas profundas que operam frequentemente de maneira inconsciente. Essas estruturas moldam formas de pensamento, sistemas de parentesco, mitos, linguagens e práticas culturais. Para essa corrente, os indivíduos agem dentro de padrões que existem antes deles e que condicionam suas possibilidades de ação. O interesse principal não está nos acontecimentos isolados, mas nas regras permanentes que organizam as sociedades. Os problemas sociais são analisados como manifestações dessas estruturas subjacentes, cuja compreensão exige identificar regularidades presentes em diferentes culturas. A partir das décadas de 1930 e, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveram-se diversas teorias críticas, cuja expressão mais conhecida é a Escola de Frankfurt, representada por pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e, posteriormente, Jürgen Habermas. Diferentemente do positivismo, essas teorias sustentam que as ciências sociais não devem limitar-se a descrever a realidade. Elas também devem criticá-la e contribuir para sua transformação. Os autores da teoria crítica argumentam que as sociedades modernas produzem formas sofisticadas de dominação que ultrapassam a exploração econômica.
A indústria cultural, os meios de comunicação, a racionalidade instrumental das formas de tecnologia podem contribuir para reproduzir desigualdades e limitar a autonomia dos indivíduos. Habermas acrescenta que a emancipação depende do fortalecimento do diálogo racional, da esfera pública e da comunicação livre de coerções. Assim, os conflitos sociais revelam relações de poder que precisam ser analisadas criticamente para ampliar a democracia e a liberdade. Ao longo do século XX, essas correntes passaram a dialogar com novas perspectivas que ampliaram significativamente o campo das ciências sociais. O feminismo evidenciou como as relações de gênero estruturam a vida social. Os estudos pós-coloniais examinaram os efeitos duradouros do colonialismo. A sociologia das relações raciais analisou os mecanismos de discriminação e exclusão, e abordagens contemporâneas sobre globalização, meio ambiente, tecnologia e redes digitais incorporaram problemas inéditos às investigações sociológicas. Apesar de suas diferenças, todas essas correntes compartilham um objetivo comum: compreender cientificamente a sociedade. Divergem, porém, quanto ao que consideram ser o elemento central da vida social. O positivismo privilegia a ordem e as leis sociais. O materialismo histórico enfatiza as relações econômicas e a luta de classes. A sociologia compreensiva concentra-se na ação dotada de sentido. O funcionalismo destaca a integração entre as instituições. O estruturalismo procura revelar as estruturas profundas que organizam a cultura. E as teorias críticas analisam os mecanismos de dominação e as possibilidades de emancipação. Em conjunto, essas tradições constituem o núcleo teórico das ciências sociais. Longe de serem mutuamente excludentes, elas oferecem diferentes instrumentos analíticos para compreender uma realidade extremamente complexa. A coexistência dessas perspectivas demonstra que os fenômenos sociais dificilmente podem ser explicados por uma única causa ou por um único método. É justamente o diálogo entre essas diversas correntes que permite à sociologia interpretar, de forma mais rica e abrangente, os desafios das sociedades passadas e contemporâneas. O estabelecimento das ciências sociais como disciplina científica foi um processo gradual que ocorreu principalmente entre a primeira metade do século XIX e o início do século XX. Esse processo esteve profundamente ligado às transformações provocadas pela modernidade industrial, pelo avanço do capitalismo, pela consolidação dos estados nacionais e pelo extraordinário prestígio alcançado pelas ciências naturais. À medida que as sociedades europeias se tornavam mais complexas, crescia também a percepção de que os fenômenos sociais não podiam ser explicados apenas pela filosofia, pela religião ou pelo senso comum. Era necessário desenvolver uma ciência capaz de investigar, de forma sistemática e rigorosa, como as sociedades se organizam, por que mudam e quais fatores explicam sua estabilidade ou seus conflitos. Foi nesse contexto que surgiram as ciências sociais como um campo autônomo do conhecimento, com objeto próprio, métodos específicos e instituições dedicadas à pesquisa e ao ensino. Até o final do século XVIII, as reflexões sobre a sociedade pertenciam principalmente ao domínio da filosofia política e moral. Pensadores como Platão, Aristóteles, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu haviam produzido análises profundas sobre o poder, o Estado, a justiça e a natureza humana. Entretanto, essas obras eram predominantemente normativas. Buscavam responder como a sociedade deveria ser organizada, mais do que investigar empiricamente como ela efetivamente funcionava. As ciências sociais representaram uma mudança de perspectiva ao propor que os fenômenos sociais poderiam ser observados, comparados e analisados com base em evidências. O primeiro grande passo nessa direção foi dado por Auguste Comte, frequentemente considerado o fundador da sociologia. Vivendo na França, logo após a Revolução Francesa e durante os primeiros efeitos da Revolução Industrial, Comte observava uma sociedade marcada por intensas mudanças políticas e econômicas. Para ele, a humanidade havia entrado em uma nova etapa de desenvolvimento intelectual, na qual o conhecimento científico substituiria progressivamente as explicações religiosas e metafísicas. Sua obra mais conhecida, o curso de filosofia positiva, estabeleceu os fundamentos do positivismo. Comte defendia que a sociedade deveria ser estudada por meio da observação, da comparação e da identificação de regularidades, da mesma forma que os fenômenos naturais eram estudados pela física ou pela biologia.
Inicialmente denominou essa nova disciplina de física social, mas posteriormente adotou o termo sociologia. Seu objetivo era descobrir leis gerais do funcionamento da sociedade que permitissem compreender e orientar o progresso humano. Embora muitas de suas conclusões tenham sido posteriormente revisadas, Conte foi decisivo por afirmar que a sociedade constitui um objeto legítimo de investigação científica. Se Conte procurou fundar uma ciência da ordem social, Karl Marx conferiu às ciências sociais uma dimensão histórica e crítica. Marx rejeitava a ideia de que fosse possível compreender a sociedade apenas por meio da observação de suas instituições. Para ele, era necessário investigar as relações econômicas que estruturam cada época histórica. Sua principal contribuição foi o desenvolvimento do materialismo histórico, segundo o qual a produção material da vida constitui a base das relações sociais, políticas e culturais. Em obras como Capital e o Manifesto do Partido Comunista, Marx demonstrou que o capitalismo produz desigualdades estruturais decorrentes da exploração do trabalho assalariado. Introduziu conceitos que permanecem centrais até hoje, como classe social, luta de classes, ideologia, alienação, exploração e modo de produção. Marx também transformou profundamente o método das ciências sociais ao mostrar que os fenômenos sociais precisam ser compreendidos historicamente. As instituições não são permanentes nem naturais. Elas resultam de processos históricos e podem ser transformadas. Dessa forma, a sociologia passou a considerar o conflito social não como uma anomalia, mas como um elemento constitutivo da própria dinâmica histórica. Enquanto Marx enfatizava os fatores econômicos, Emile Durkheim dedicou-se a consolidar a sociologia como disciplina acadêmica autônoma. Foi um dos primeiros professores universitários de sociologia e desempenhou papel decisivo na institucionalização da área nas universidades francesas. Sua maior contribuição metodológica consistiu na formulação do conceito de fato social. Segundo Durkheim, os fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que existem independentemente da vontade individual e exercem poder coercitivo sobre as pessoas. Normas jurídicas, costumes, religiões, línguas e sistemas educacionais constituem exemplos de fatos sociais. Durkheim defendia que esses fenômenos deveriam ser tratados como coisas, isto é, como objetos externos ao pesquisador, passíveis de observação e análise objetiva. Em sua célebre obra O Suicídio, publicada em 1897, demonstrou que até mesmo uma decisão aparentemente individual podia ser influenciada por fatores sociais, como integração comunitária e regulação moral. Esse estudo tornou-se um marco porque mostrou concretamente como aplicar métodos científicos ao estudo da sociedade. Além disso, Durkheim consolidou a pesquisa empírica nas ciências sociais ao utilizar estatísticas, comparações entre grupos e análise sistemática de dados. Seu trabalho contribuiu decisivamente para estabelecer padrões metodológicos que permanecem influentes até hoje. Poucos anos depois, Max Weber ampliou ainda mais os horizontes metodológicos da sociologia. Embora concordasse que a sociedade poderia ser estudada cientificamente, Weber argumentava que as ciências sociais diferem das ciências naturais porque seus objetos são constituídos por indivíduos dotados de consciência, intenções e valores. Por isso, Weber desenvolveu a chamada sociologia compreensiva, cujo objetivo é compreender o significado que os próprios indivíduos atribuem às suas ações. Em vez de buscar apenas leis gerais, ele procurava interpretar os sentidos culturais das práticas sociais. Entre suas principais contribuições metodológicas, destaca-se o conceito de tipo ideal. Trata-se de um modelo analítico construído pelo pesquisador para comparar e compreender fenômenos reais. Weber também enfatizou a necessidade da neutralidade axiológica, defendendo que o cientista deve distinguir seus valores pessoais da análise científica, ainda que reconheça que toda escolha de objeto de pesquisa envolve interesses humanos. Suas pesquisas sobre burocracia, dominação, autoridade, religião e capitalismo demonstraram como fatores econômicos, políticos, culturais e religiosos podem interagir na formação das sociedades modernas. Ao lado dessas contribuições teóricas, as ciências sociais consolidaram seus próprios métodos de investigação. Diferentemente das ciências experimentais, que frequentemente realizam experimentos controlados em laboratório, os cientistas sociais trabalham com sociedades em permanente transformação.
Isso exigiu o desenvolvimento de metodologias adaptadas à complexidade da vida humana. Os métodos quantitativos utilizam dados numéricos para identificar padrões e tendências sociais. Pesquisas censitárias, levantamentos estatísticos, questionários de larga escala e análises demográficas permitem estudar fenômenos como renda, escolaridade, mobilidade social, violência, natalidade e comportamento eleitoral. Esses métodos facilitam comparações entre diferentes grupos e períodos históricos. Já os métodos qualitativos procuram compreender em profundidade as experiências, percepções e significados atribuídos pelos indivíduos às suas ações. Entrevistas, histórias de vida, grupos focais e observação participante permitem investigar fenômenos difíceis de reduzir a números, como identidade, religiosidade, relações familiares, cultura e memória coletiva. Outro procedimento fundamental é o método comparativo, amplamente utilizado desde Comte, Durkheim e Weber. Ao comparar sociedades distintas, períodos históricos diferentes ou grupos sociais diversos, os pesquisadores conseguem identificar regularidades, diferenças e possíveis relações causais entre os fenômenos estudados. Especialmente importante para a antropologia foi o desenvolvimento da etnografia, método aperfeiçoado por Bronisław Malinowski no início do século XX. A etnografia consiste na permanência prolongada do pesquisador junto ao grupo estudado, buscando compreender seus costumes, valores, crenças e formas de organização a partir da convivência direta. Esse método revolucionou os estudos culturais ao permitir descrições detalhadas das sociedades em seu próprio contexto. Ao longo do século XX, esses métodos passaram a ser frequentemente combinados em pesquisas multidisciplinares. Tornou-se comum utilizar dados estatísticos para identificar tendências gerais e, simultaneamente, entrevistas e observações para compreender os significados dessas tendências na experiência cotidiana dos indivíduos. Essa integração metodológica ampliou significativamente a capacidade explicativa das ciências sociais. Paralelamente ao desenvolvimento de suas teorias e métodos, as ciências sociais consolidaram sua presença institucional. Universidades passaram a criar departamentos específicos de sociologia, antropologia e ciência política. Surgiram revistas científicas especializadas, associações profissionais e centros de pesquisa dedicados exclusivamente ao estudo da sociedade. Essa institucionalização permitiu a formação sistemática de pesquisadores e a produção contínua de conhecimento científico. Assim, o estabelecimento das ciências sociais como disciplina científica resultou da convergência entre profundas transformações históricas e a elaboração de novos instrumentos intelectuais. Auguste Comte lançou as bases da sociologia ao defender o estudo científico da sociedade. Karl Marx introduziu uma interpretação histórica centrada nas relações econômicas e nos conflitos de classe. Emil Durkheim consolidou a autonomia metodológica da disciplina por meio do conceito de fato social e da pesquisa empírica. E Max Weber ampliou sua sofisticação analítica ao demonstrar a importância dos significados culturais e da ação social. Em conjunto, esses autores construíram os fundamentos teóricos e metodológicos que transformaram as ciências sociais em um dos principais campos do conhecimento moderno, capaz de investigar rigorosamente as múltiplas dimensões da vida em sociedade. A história da sociologia no mundo e no Brasil reflete a evolução das próprias sociedades modernas. Desde seu surgimento no século XIX até os dias atuais, a disciplina ampliou continuamente seus objetos de estudo, seus métodos e suas abordagens teóricas. Inicialmente preocupada em compreender os efeitos da industrialização, da urbanização e da formação do Estado moderno, a sociologia passou, ao longo do século XX, a investigar uma variedade crescente de temas, como cultura, gênero, raça, comunicação, tecnologia, globalização e meio ambiente. No Brasil, esse desenvolvimento acompanhou as transformações da sociedade brasileira, produzindo interpretações originais sobre a formação nacional, as desigualdades sociais e os desafios da democracia. Na Europa, a sociologia consolidou-se no final do século XIX como uma disciplina voltada para a compreensão da sociedade industrial. Os primeiros sociólogos buscavam responder a questões colocadas pelas profundas mudanças provocadas pela Revolução Industrial e pelas revoluções políticas. Auguste Comte procurava identificar as leis que regulavam a ordem e o progresso das sociedades,
Karl Marx analisava as contradições do capitalismo e a luta entre as classes sociais. Emil Durkheim investigava os mecanismos de integração e coesão social. E Max Weber estudava os sentidos das ações humanas, a racionalização da vida moderna e a formação das instituições burocráticas. Essas quatro tradições estabeleceram os fundamentos da sociologia clássica e continuam influenciando a pesquisa contemporânea. No início do século XX, o crescimento das grandes metrópoles e das migrações ampliou o campo de investigação sociológica. Um dos centros mais importantes desse período foi a chamada Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Seus pesquisadores passam a estudar diretamente os bairros urbanos, a imigração, a criminalidade, os conflitos étnicos, a pobreza, os processos de integração social e a vida cotidiana nas cidades. Ao privilegiar pesquisas de campo, entrevistas e observação participante, contribuíram decisivamente para o desenvolvimento dos métodos qualitativos na sociologia. Ao mesmo tempo, novas correntes teóricas surgiam na Europa. O funcionalismo, desenvolvido principalmente por Talcott Parsons a partir da obra de Durkheim, entendia a sociedade como um sistema composto por instituições interdependentes que trabalham para manter a estabilidade social. Cada instituição, família, escola, religião, economia ou Estado, desempenharia funções específicas necessárias ao equilíbrio do conjunto. Embora essa abordagem tenha sido muito influente nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, também recebeu críticas por enfatizar excessivamente a estabilidade e dedicar pouca atenção aos conflitos e às desigualdades. Em oposição a essa visão mais integrada da sociedade, desenvolveu-se a teoria crítica, especialmente com os pensadores da Escola de Frankfurt, como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e, posteriormente, Jürgen Habermas. Esses autores argumentavam que a sociedade contemporânea produz formas sofisticadas de dominação por meio da economia, da cultura, da tecnologia e dos meios de comunicação. A indústria cultural, por exemplo, foi analisada como um mecanismo capaz de padronizar comportamentos e limitar o pensamento crítico. Habermas ampliou essa tradição ao defender a importância da esfera pública, do diálogo racional e da democracia deliberativa como condições para uma sociedade mais livre. A partir da segunda metade do século XX, a sociologia passou por uma expansão temática sem precedentes. As transformações sociais ocorridas após a Segunda Guerra Mundial colocaram novos problemas que exigiam novas interpretações. O movimento feminista impulsionou o desenvolvimento da sociologia do gênero, demonstrando como as relações entre homens e mulheres são construídas socialmente e influenciam o acesso ao poder, ao trabalho e à educação. Da mesma forma, os movimentos pelos direitos civis estimularam estudos sobre raça, racismo estrutural, discriminação e desigualdade étnica. Outra área que ganhou enorme importância foi a sociologia da cultura. Pesquisadores passaram a investigar como valores, símbolos, identidades, práticas culturais e meios de comunicação influenciam a organização da vida social. A expansão da televisão, da publicidade e, posteriormente, da internet transformou profundamente as formas de interação humana, levando ao surgimento de estudos sobre mídia, redes sociais, digitais e circulação global de informações. Nas últimas décadas, a globalização tornou-se um dos principais objetos da sociologia. A intensificação das relações econômicas, culturais e tecnológicas em diferentes países modificou profundamente o funcionamento das sociedades nacionais. Questões como migrações internacionais, empresas transnacionais, mudanças climáticas, crises financeiras globais e circulação de informações em tempo real passaram a ocupar posição central nas pesquisas sociológicas. Paralelamente, temas como meio ambiente, sustentabilidade, inteligência artificial, vigilância digital e transformações do mundo do trabalho ampliaram ainda mais o campo de atuação da disciplina. Enquanto a sociologia se consolidava internacionalmente, seu desenvolvimento no Brasil ocorreu de maneira relativamente tardia. No final do século XIX e início do século XX, predominavam estudos influenciados pelo positivismo e pelo evolucionismo social, frequentemente preocupados em explicar a formação do país após a independência, a abolição da escravidão e a proclamação da República. Muitos desses primeiros trabalhos refletiam concepções raciais hoje superadas, bastante influenciadas pelo pensamento científico europeu da época. A consolidação da sociologia brasileira ocorreu sobretudo entre as décadas de 1930 e 1950,
quando surgiram interpretações mais sofisticadas sobre a formação histórica do país. Nesse contexto, destaca-se Gilberto Freire, cuja obra Casa Grande Senzala representou um marco na compreensão da sociedade brasileira. Freire analisou a colonização portuguesa, a escravidão africana e a intensa miscigenação entre europeus, africanos e indígenas como elementos centrais da formação cultural do Brasil. Embora sua interpretação tenha sido posteriormente criticada por relativizar aspectos da violência da escravidão, ela inaugurou uma nova maneira de pensar a identidade nacional. Outro autor fundamental foi Sérgio Buarque de Holanda, especialmente em Raízes do Brasil. Ao investigar as heranças da colonização portuguesa, desenvolveu o conceito de homem cordial, expressão frequentemente mal compreendida. Sérgio Buarque não afirmava que o brasileiro fosse naturalmente gentil, mas que as relações pessoais e afetivas tendiam historicamente a sobrepor-se às normas impessoais das instituições públicas. Sua análise buscava explicar dificuldades históricas na consolidação de um Estado plenamente racional e burocrático. Caio Prado Júnior introduziu uma perspectiva fortemente influenciada pelo marxismo ao analisar a economia colonial brasileira. Em Formação do Brasil Contemporâneo, argumentou que a colonização portuguesa esteve orientada principalmente para atender aos interesses econômicos do mercado europeu. Essa interpretação destacou a dependência econômica e a inserção do Brasil na expansão do capitalismo mercantil desde o período colonial. Nas décadas seguintes, Florestan Fernandes tornou-se um dos principais responsáveis pela institucionalização da sociologia acadêmica no Brasil. Professor da Universidade de São Paulo, realizou pesquisas pioneiras sobre relações raciais, educação, desenvolvimento econômico e desigualdade social. Seus estudos demonstraram que o fim da escravidão não eliminou as profundas desigualdades raciais existentes no país, influenciando decisivamente a sociologia brasileira contemporânea. Outro nome de grande relevância foi Darcy Ribeiro, cuja obra integrou sociologia, antropologia e história. Em O Povo Brasileiro, analisou a formação étnica e cultural do país, enfatizando a contribuição conjunta de indígenas, africanos e europeus. Darcy via a diversidade cultural brasileira como um elemento fundamental da identidade nacional, sem ignorar os conflitos e desigualdades produzidos ao longo desse processo histórico. A partir da redemocratização na década de 1980, a sociologia brasileira ampliou ainda mais seu campo de investigação. Passou a estudar temas como cidadania, democracia, violência urbana, movimentos sociais, desigualdade regional, políticas públicas, educação, saúde, segurança pública, gênero, raça, meio ambiente e direitos humanos. Também cresceu significativamente a produção sobre povos indígenas, comunidades quilombolas, periferias urbanas e transformações no mercado de trabalho. Um marco importante dessa trajetória foi a consolidação da sociologia no sistema educacional brasileiro. Embora sua presença no ensino médio tenha variado ao longo do século XX, marcada por períodos de inclusão e exclusão dos currículos, a disciplina voltou a ocupar posição obrigatória na educação básica no início do século XXI, reforçando seu papel na formação cidadã e no desenvolvimento do pensamento crítico. Hoje, a sociologia é uma ciência profundamente internacionalizada. Pesquisadores de diferentes países compartilham métodos, teorias e resultados, mas também procuram compreender as especificidades de cada sociedade. No Brasil, essa produção dialoga continuamente com a tradição clássica europeia e norte-americana, ao mesmo tempo em que desenvolve interpretações originais sobre temas como desigualdade, democracia, violência, relações raciais, diversidade cultural e desenvolvimento social. Assim, a trajetória da sociologia revela uma disciplina em constante transformação. Nascida para compreender os efeitos da industrialização e da modernidade, ela expandiu progressivamente seu campo de investigação para praticamente todos os aspectos da vida coletiva. No Brasil, autores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro construíram interpretações fundamentais sobre a formação da sociedade brasileira, contribuindo para que a sociologia não apenas dialogasse com as grandes correntes internacionais, mas também desenvolvesse perspectivas próprias, indispensáveis para compreender a realidade nacional e seus desafios contemporâneos. A sociologia brasileira desenvolveu-se em estreita relação com a própria formação histórica do país.
Enquanto a sociologia europeia surgiu para compreender as transformações produzidas pela Revolução Industrial e pela consolidação do capitalismo, no Brasil ela voltou sua atenção para um conjunto distinto de problemas: a herança da colonização portuguesa, a escravidão, a miscigenação, a construção do Estado Nacional, a persistência das desigualdades sociais e a inserção do país na economia mundial. Desde o final do século XIX até os dias atuais, a sociologia brasileira construiu interpretações originais sobre esses temas, tornando-se uma das mais importantes tradições intelectuais da América Latina. A introdução da sociologia no Brasil ocorreu ainda no final do século XIX, em um período de profundas transformações políticas. A abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República, em 1889, colocaram novas questões sobre o futuro da sociedade brasileira. As elites intelectuais buscavam compreender como organizar uma nação que havia sido construída durante mais de 3 séculos de colonização e quase 4 séculos de trabalho escravo. Nesse momento inicial, predominavam influências do positivismo de Auguste Comte e do evolucionismo social europeu. Muitos intelectuais acreditavam que a ciência seria capaz de orientar o progresso nacional e modernizar as instituições republicanas. Ao mesmo tempo, parte da produção acadêmica da época incorporava teorias raciais hoje completamente desacreditadas, que procuravam explicar o desenvolvimento dos povos por supostas diferenças biológicas. Essas ideias influenciaram diversos autores do período, mas foram progressivamente abandonadas à medida que a pesquisa científica avançou. A verdadeira consolidação da sociologia brasileira ocorreu entre as décadas de 1930 e 1950. Esse período coincidiu com a expansão das universidades, a profissionalização da pesquisa científica e a criação de instituições voltadas ao estudo sistemático da sociedade. Foi também uma época de intensa reflexão sobre a identidade nacional. Intelectuais procuravam responder perguntas fundamentais: o que explica a formação histórica do Brasil? Quais são as raízes de suas desigualdades? Como compreender a convivência entre diferentes grupos étnicos e culturais? De que maneira a herança colonial continua influenciando o presente? Um dos primeiros grandes intérpretes do país foi Gilberto Freire. Publicado em 1933, Casa Grande Senzala tornou-se uma das obras mais influentes da historiografia e da sociologia brasileiras. Freire analisou a sociedade colonial a partir das relações entre portugueses, africanos escravizados e povos indígenas. Sua principal inovação foi atribuir papel central à miscigenação na formação da cultura brasileira. Em contraste com muitos autores de sua época que viam a mistura racial como um obstáculo ao desenvolvimento, Freire argumentou que ela constituía um elemento fundamental da identidade nacional. Além da miscigenação, Freire destacou o papel da família patriarcal, da economia açucareira, da escravidão e da influência da cultura portuguesa na organização da sociedade colonial. Sua obra mostrou que aspectos cotidianos, alimentação, arquitetura, religião, relações familiares e costumes, também eram objetos legítimos de investigação sociológica. Posteriormente, diversos pesquisadores criticaram sua tendência a enfatizar aspectos de convivência cultural em detrimento da violência inerente ao sistema escravista. Ainda assim, sua contribuição permanece decisiva para compreender a formação histórica do Brasil. Outro autor fundamental foi Sérgio Buarque de Holanda, cuja obra Raízes do Brasil, publicada em 1936, tornou-se um clássico da interpretação da sociedade brasileira. Seu objetivo era compreender como a colonização portuguesa moldou instituições, comportamentos e formas de exercício do poder. Seu conceito mais conhecido é o de homem cordial, frequentemente mal interpretado. Sérgio Buarque não afirmava que os brasileiros fossem naturalmente gentis ou amigáveis. O termo cordial deriva de coração e indica a tendência de organizar as relações sociais com base em vínculos pessoais, familiares e afetivos, em vez de critérios impessoais próprios das instituições modernas. Essa característica ajudaria a explicar fenômenos como o patrimonialismo, o clientelismo e a dificuldade histórica de separar interesses privados e funções públicas. Sua análise exerceu enorme influência sobre os estudos posteriores do Estado, da administração pública e da cultura política brasileira. Enquanto Freire enfatizava a cultura e Sérgio Buarque privilegiava a formação histórica das instituições, Caio Prado Júnior introduziu uma interpretação fortemente inspirada pelo marxismo.
Informação do Brasil Contemporâneo, publicado em 1942, argumentou que a colonização portuguesa não pode ser compreendida isoladamente, mas como parte da expansão do capitalismo mercantil europeu. Segundo Caio Prado Júnior, a economia colonial brasileira foi organizada para produzir gêneros de exportação destinados ao mercado externo. Cana-de-açúcar, ouro e, posteriormente, café estruturaram uma economia voltada principalmente aos interesses metropolitanos. Essa orientação exportadora influenciou profundamente a distribuição da riqueza, a concentração fundiária e a persistência das desigualdades sociais. Sua obra demonstrou que a compreensão da sociedade brasileira exige analisar simultaneamente fatores econômicos, políticos e históricos. A partir da década de 1950, a sociologia brasileira adquiriu maior rigor metodológico graças ao trabalho de Florestan Fernandes. Professor da Universidade de São Paulo, ele desempenhou papel decisivo na profissionalização da disciplina e na formação de novas gerações de pesquisadores. Florestan dedicou grande parte de sua produção ao estudo das relações raciais e da desigualdade social. Em suas pesquisas sobre a população negra, demonstrou que a abolição da escravidão não significou a integração efetiva dos ex-escravizados à sociedade brasileira. A discriminação racial persistiu sob novas formas, limitando oportunidades de educação, trabalho e participação política. Ao contestar o mito da democracia racial, Florestan mostrou que o racismo brasileiro não desapareceu com o fim da escravidão, mas continuou estruturando importantes dimensões da vida social. Além disso, analisou o processo de modernização econômica e a formação do capitalismo no Brasil, enfatizando que o desenvolvimento do país ocorreu de maneira desigual e dependente. Sua obra influenciou profundamente os estudos sobre educação, democracia, movimentos sociais e desenvolvimento. Outro nome indispensável é Darcy Ribeiro, cuja trajetória combinou sociologia, antropologia, educação e atuação política. Em O Povo Brasileiro, procurou explicar como diferentes matrizes culturais, indígena, africana e europeia, deram origem à sociedade brasileira. Darcy enfatizou que o Brasil não representa uma simples continuidade da cultura portuguesa, mas uma civilização nova, formada por intensos processos de miscigenação biológica e cultural. Ao mesmo tempo, destacou que essa riqueza cultural foi construída em meio a profundas violências históricas, como a escravidão africana e a destruição de numerosas sociedades indígenas. Sua obra valoriza a diversidade cultural brasileira e propõe compreendê-la como resultado de uma longa interação entre diferentes povos. Além desses autores, diversos outros contribuíram para o fortalecimento da sociologia brasileira. Fernando Henrique Cardoso, juntamente com Enzo Faleto, desenvolveu a teoria da dependência, analisando a posição dos países latino-americanos na economia mundial. Octávio Yanni investigou o capitalismo, o Estado e a globalização. Maria Isaura Pereira de Queiroz estudou o mundo rural e os movimentos messiânicos. José de Souza Martins aprofundou as pesquisas sobre questões agrárias, trabalho e exclusão social. Esses e muitos outros pesquisadores ampliaram significativamente o alcance da disciplina. A partir da redemocratização, na década de 1980, a sociologia brasileira diversificou ainda mais seus objetos de pesquisa. Estudos sobre violência urbana, cidadania, participação política, desigualdade regional, gênero, raça, sexualidade, juventude, meio ambiente, políticas públicas, movimentos sociais e comunicação passaram a ocupar posição central na produção acadêmica. Ao mesmo tempo, cresceram as pesquisas sobre populações indígenas, comunidades quilombolas, periferias urbanas e novas formas de organização do trabalho. Outro aspecto importante foi a consolidação da sociologia no sistema educacional. Embora sua presença no ensino médio tenha oscilado ao longo do século XX, a disciplina conquistou espaço como componente fundamental da formação cidadã. Seu ensino procura desenvolver nos estudantes a capacidade de compreender criticamente a sociedade, interpretar fenômenos sociais e analisar as relações entre indivíduos, instituições e estruturas históricas. Atualmente, a sociologia brasileira dialoga intensamente com a produção internacional, mas preserva características próprias. Os temas clássicos, formação nacional, desigualdade, Estado, democracia, relações raciais e desenvolvimento, continuam presentes, ao lado de novas agendas relacionadas à globalização, às tecnologias digitais, às mudanças climáticas, às migrações, à inteligência artificial e às transformações do trabalho.
Assim, a trajetória da sociologia no Brasil revela uma disciplina profundamente comprometida com a compreensão da realidade nacional. As interpretações de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro constituem marcos fundamentais desse percurso. Cada um, a seu modo, buscou explicar como a colonização, a escravidão, a economia, a cultura e as instituições moldaram a sociedade brasileira. Em conjunto, suas obras oferecem um amplo panorama da formação histórica do país e continuam sendo referências indispensáveis para compreender os desafios contemporâneos da democracia, da cidadania, da desigualdade e da diversidade cultural brasileira.